Dumont, dia 7 de fevereiro de 2025. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube e Facebook. Vamos dar início à terceira sessão extraordinária da legislatura 15. Grandes expedientes. Todos os vereadores foram convocados através dos canais digitais. Peço aos colegas vereadores que desligam os celulares ou mantenham a função silenciosa. Peço ao primeiro secretário vereador Pedro Aguinaldo Diano que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador César Roberto Ferreira do Nascimento. Presente. Vereador Décio Fernandes dos Santos. Presente. Vereador Edmilson Ferreira dos Santos. Presente. Vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Presente. Vereadora Márcia Rosolim. Ausente. Vereador Marlon Gabriel Oloco. Presente. Vereador Paulo César Fábio. Presente. Vereador Paulo Vitor Balsa. Presente. Vereador Pedro Aguinaldo Diana, presente. Há número regimental para a abertura dessa sessão. Eu declaro aberta, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Dispenso a execução do hino nacional brasileiro. Esclareço aos senhores vereadores que, por se tratar de sessão extraordinária, não teremos pequeno expediente e explicação pessoal. Passaremos, então, para o expediente Ordem do Dia. Ofício CM número 3 de 2025, de 5/2 de 2025, do Executivo, solicita a urgência da votação das mensagens número 8, 9, 10, 11 de 2025, à disposição aos senhores vereadores. Informo os colegas vereadores que todas as matérias que são discutidas e votadas na sessão passarão pelo crivo jurídico da Casa e com todos os pareceres favoráveis. Mensagem número 8 de 2025, de 22 de janeiro de 2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 8 de 2025, que institui Programa de Benefícios Fiscais Especiais de Dumont e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 08/2025, do senhor Prefeito Municipal, Dumont, 22 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a essa egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei complementar, que institui o Programa de Benefícios Fiscais Especiais de Dumont, com o objetivo de promover a regularização e recuperação de créditos municipais, tributários e não tributários, vencidos até 31/12/2024. A medida visa não apenas aumentar a eficiência da arrecadação municipal, mas também oferecer aos contribuintes uma oportunidade de regularização de débitos em condições vantajosas, considerando a exclusão de juros e multas em percentuais proporcionais à forma de pagamento. Com isso, o programa beneficia tanto o município, ao fortalecer suas receitas, quanto os contribuintes, que podem regularizar sua situação fiscal de forma mais acessível. Entre os principais pontos previstos no projeto destacam-se, primeiro, a possibilidade de parcelamento de débitos em até 72 parcelas mensais, respeitando valores mínimos para pessoas físicas e jurídicas, conforme estabelecida no texto da lei. A exclusão de juros e multas em percentuais escalonados, favorecendo o pagamento à vista ou em menor número de parcelas. Terceiro, a inclusão de débitos ajuizados no programa com previsão de apresentação de comprovante de custas processuais para arquivamento dos processos, desde que todas as parcelas sejam quitadas. Quarto, a possibilidade de adesão por contribuintes com débitos já parcelados, recalculando-se o saldo devedor com dedução dos valores já pagos. Quinto, a autorização para o recebimento de créditos por meios eletrônicos, como cartões de débitos e crédito, com a celebração de convênios e contratos para viabilizar a modernização do sistema de arrecadação. O programa busca consolidar um modelo de gestão tributária baseado nos princípios da eficiência, transparência e responsabilidade fiscal, em conformidade com os preceitos constitucionais e as melhores práticas de administração pública. Ao propor este projeto, reafirmamos o compromisso do município de Dumont com o equilíbrio financeiro e a busca por alternativa que incentivam a adimplência dos contribuintes, promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento local e a sustentabilidade das finanças públicas. Submeto o presente projeto à apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua análise e aprovação em regime de urgência,
tendo em vista os benefícios imediatos que ele proporcionará ao município e à sua população. Cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalão Ruiz, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Marlon Gabriel Oloco, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo. Projeto de Lei número 08, de 22 de janeiro de 2025, institui o Programa de Benefícios Fiscais Especiais de Dumont e dá outras providências. O prefeito do município de Dumont, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresente à Câmara Municipal de Dumont o seguinte projeto de lei. Capítulo 1º do Programa de Benefícios Fiscais, artigo 1º. Fica instituído o Programa de Benefícios Fiscais Especiais de Dumont, destinado a promover a regularização e recuperação de créditos municipais, decorrentes de débitos municipais, devidos até 31 de dezembro de 2024, lançados ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2º. O ingresso no refis dar-se-á por opção do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais do artigo anterior. Parágrafo 1º. O ingresso no refis implica na inclusão da totalidade dos débitos referentes no artigo 1º, em nome do sujeito passivo, inclusive os não constituídos, que serão incluídos no programa mediante confissão. Artigo 3º. Os débitos relativos a tributos e demais créditos municipais, incluídos no refis, devidamente confessados pelo sujeito passivo, poderão ser quitados em até 72 parcelas iguais mensais sucessivas. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nesse artigo, o valor das parcelas não poderá ser inferior a, primeiro, R$ 50,00 para sujeito passivo que seja pessoa física e, segundo, R$ 150,00 para sujeito passivo, pessoa jurídica. Parágrafo 2º. As parcelas do refis deverão ser pagas até o dia previamente escolhido pelo optante, vencendo-se a primeira no dia seguinte ao do requerimento, opção, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes ou que for indicado pelo contribuinte, desde que se mantenha o intervalo máximo de 30 dias entre as parcelas. Parágrafo 3º. No caso de débitos ajuizados, o optante deverá apresentar à Procuradoria do município o recibo de pagamento de custas processuais para pedido de arquivamento do processo, desde que comprovada a quitação de todas as parcelas do refis. Artigo 4º. Os contribuintes com débitos tributários ou não tributários já parcelados poderão aderir ao presente programa, ocasião em que será recalculado o saldo devedor, mediante a dedução de eventuais valores já quitados. Artigo 5º. Os débitos do sujeito passivo serão consolidados segundo a natureza do tributo, com data base de 1 de janeiro de 2024. Parágrafo 1º. A consolidação consistirá na apuração do valor originário mais atualização monetária incidente na forma da legislação vigente. Parágrafo 2º. Os juros e as multas incidentes sobre a dívida serão 100% excluídos do valor do débito para pagamento à vista. Parágrafo 3º. Os juros e as multas incidentes sobre a dívida serão 80% excluídos do valor do débito para pagamento em até 12 parcelas. Parágrafo 4º. Os juros e multas incidentes sobre a dívida serão 50% excluídos do valor do débito para pagamento em até 48 parcelas. Parágrafo 5º. Os juros e multas incidentes sobre a dívida serão 25% excluídos do valor do débito para pagamento em até 72 parcelas. Artigo 6º. O valor da dívida ativa de cada contribuinte será atualizado na forma preconizada no artigo anterior, calculando-se a atualização monetária sobre o valor originário. Artigo 7º. O Poder Executivo procederá ao recálculo da dívida ativa do município após a exclusão dos juros e das multas e ao cancelamento de inscrições previstas nesta lei, emitindo nova relação de devedores, fazendo-se a compatibilização dos valores no balanço geral do município. Parágrafo único. Os contribuintes que não fizerem adesão ao programa
ou dele forem excluídos, não aproveitarão os benefícios previstos nesta lei. Artigo 8º. A adesão ao programa sujeita o contribuinte a: primeiro, confissão dos débitos existentes pelo seu valor integral, que terá efeito de interromper a contagem do prazo prescricional dos débitos nos termos da legislação vigente. Segundo, aceitação plena de todas as condições estabelecidas. Terceiro, pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito incluído no programa. Quarto, desistência da ação judicial, quanto ao débito incluído no programa estiver sob júdice, ou desistência da impugnação ou recurso administrativo, caso interposto. Artigo 9º. O parcelamento será rescindido, primeiro, pela inobservância de qualquer das condições estabelecidas. Segundo, pelo inadimplência de 2 ou mais parcelas consecutivas relativas ao programa. Terceiro, pela apuração, pela fiscalização da prática de qualquer ato doloso ou fraudulento, tentando a subtrair do erário municipal, no todo ou em parte, tributo que deveria recolher na condição de contribuinte ou responsável. Parágrafo único. A rescisão do parcelamento implicará na exigência do saldo do débito tributário mediante inscrição em dívida ativa, quando for o caso, e consequente cobrança judicial ou sua retomada, restabelecendo-se em relação ao montante não pago os acréscimos legais na forma da legislação aplicável. Artigo 10º. Fica o município autorizado a receber os créditos tributários e outras receitas de que trata esta lei por meios eletrônicos de débitos e cartão de crédito. Portanto, para tanto firmar contrato, convênio ou acordo de cooperação técnica com instituições financeiras e operadoras de meio eletrônico de pagamento. Parágrafo 1º. A contratação com instituições financeiras e operadora dar-se-á por meio de credenciamento, não implicando compromisso nem obrigações financeiras ou transferência de recursos entre as partes, bem como não gerando direito de uma ou outra. A indenização contra prestações pecuniárias, ressarcimento e ou reembolsos. Parágrafo 2º. Para o recebimento dos créditos de que trata este artigo, deverão as instituições financeiras credenciadas estarem integradas ao sistema de arrecadação da Secretaria da Fazenda, de modo a permitir o acesso ao valor presente do débito, o controle da transação, a conciliação com os recebimentos dos bancos e a emissão em tempo real de relatórios diversos. Artigo 11º. Adesão ao programa dar-se-á a partir da publicação em vigência da presente lei, podendo ser formalizada até 30 de novembro de 2025. Capítulo 2º, disposições finais. Artigo 12º. Para os contribuintes que aderirem ao programa de benefícios fiscais especiais de Dumont e que estiverem em dia com seus respectivos parcelamentos, será emitido, se solicitado, certidão positiva de débitos, porém, com efeitos de certidão negativa de débito, para fins de transmissão do imóvel a qualquer título, transmitindo-se a responsabilidade ao adquirente. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Dumont, aos 22 de janeiro de 2025, Rogerson Aparecido Burjarlão Ruiz, prefeito municipal. Eu coloco em discussão. Vereador Eduardinho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem através da internet. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o prefeito municipal pela iniciativa desse projeto. Foi uma das primeiras indicações que eu apresentei, pois sei, por trabalhar aí na área da advocacia, eu sei a dificuldade que as pessoas chegam e têm quando vão tentar resolver as suas questões com o município. Se não tem essa lei, a pessoa deve, ela vai ter que pagar à vista, com juro, com multa. Então, às vezes fica difícil, inviabiliza algum negócio, ou até de colocar a casa em ordem. Então, eu vejo muito importante essa atitude. Porém, também, eu venho aqui
não é, eu já falei isso e vou repetir, não é beneficiar o mal pagador. Que na maioria das vezes, pelo menos o que eu acompanho do pessoal, é alguém que atravessou alguma dificuldade financeira, algum momento da vida que houve a dificuldade e às vezes vai deixando algumas coisas de pagar. E agora, quando quer colocar em ordem, precisa de um incentivo, de um benefício para conseguir fazer com que suas contas fiquem em dia novamente. Mas não é só isso. Nós estávamos conversando antes da sessão, eu e o vereador Décio. A lei é importante, só que essa lei tem que ser bem divulgada, né, nos prédios do município, na prefeitura, na unidade de saúde, no PSF, na fisioterapia, né, colocar um anúncio lá, dizer que está tendo esse benefício, para que a pessoa procure lá o local onde ela deva fazer esse parcelamento. Inclusive nas redes sociais, nas páginas oficiais do município, para que nós tenhamos essa divulgação e o conhecimento das pessoas, porque isso ajuda o município a recuperar bastante dinheiro, né, bastante imposto, ajuda aquela pessoa que quer regularizar a situação e, de uma certa forma, contribui muito com o desenvolvimento do nosso município. Então, era isso que eu tinha de parabenizar o município e não deixar de divulgar a lei, para que o pessoal tenha conhecimento que ela está existindo agora. Continua em discussão. Vereador Mischa. Boa noite a todos. Queria também, através da Eduardinho, também parabenizar o projeto bacana. Deveria ter feito lá atrás. Eu, como vim de uma família pobre, já passamos por situações desta forma, tipo assim, chegou em alguma instância lá que a gente não tinha como pagar tudo, pagar todo o débito, né? Então, esse parcelamento facilitaria muito. Então, isso aí é bacana. Graças a Deus já está tudo em dia, mas falo de mim, mas de outras pessoas aí que esse parcelamento, na minha visão, também pensaria ter uma anistia, mas aí já é outro caso, né? Então, parabéns pelo projeto mesmo. E não só falando de pessoas, mas também falando diretamente do clube, da associação, gostaria que os representantes da associação aderissem ao programa. É um baita de um negócio lá para a gente, para o munícipe estar participando, a gente que joga o futebol lá, vejo os meninos lá indo lá também. De domingo tem em torno de 40 pessoas, de sábado tem mais ou menos 20 a 30 pessoas. Então, se regularizassem esse débito, essa dívida que tem com a prefeitura aí, seria de bem valor para o munícipe, né? Então, voltando às atividades que a gente tinha anteriormente, clube, campo, como eu acredito, não sei o valor da dívida lá, mas pelo menos esse parcelamento dos juros e multas aí, eu acredito, né, que eles conseguiriam reverter essa situação e colocar o clube novamente a dispor de toda a população. Parabéns pelo projeto. Continua em discussão. Vou usar a palavra. Boa noite a todos os vereadores. Esse projeto, a hora que chegou na casa, eu não tive essa conversa com a parte do executivo, né? Mas a hora que chegou na casa, eu dei uma lida meio que por cima, e muito importante, em parte de olhar para aquela pessoa que está com uma dificuldade de pagar a sua dívida. Na legislatura passada, a gente entrou com uma emenda, quando chegou o projeto do Refis aqui na nossa casa, na legislatura passada, a gente entrou com uma emenda porque quando veio um parcelamento de 24 vezes, e é um negócio meio puxado, né? A gente conseguiu com a emenda aprovar, junto com os demais vereadores na época, 48 vezes, que foi uma revolução no nosso município. E a hora que eu peguei para ver que a gente consegue parcelamento até 72 vezes, né? Então fica fácil para estar regularizando. Uma parte boa também, que a gente vê no projeto também, é se a pessoa estiver pagando tudo em dia, ela consegue pegar uma declaração com a prefeitura e falar que está todo pago, né? Assim, na verdade está pagando, então não tem restrição nenhuma por enquanto.
Logicamente, se parar de pagar, vai estar voltando novamente essa restrição no seu nome, né? O vereador Mischa tocou num assunto muito importante aqui, já foi tema de discussão da parte da associação. Se eu não me engano, o vereador Paulinho, na legislatura passada, a gente levantou quanto que devia, né, Paulinho? Era 400 e pouco? Acho que 400 e poucos mil, né, devia. E esse é um dinheiro muito importante, né, para o nosso município, né? Você pegar uma instituição só, quase R$500 milhões, né, na verdade. Isso aí na legislatura passada. Às vezes, com juros, vai crescendo cada vez mais, e essa é a hora, né? Tem até 72 vezes para estar fazendo esse parcelamento. Se continuar com o movimento que dá ali na associação, que você pode passar de sábado e domingo, você não consegue fazer a curva ali de tanta gente que vem, eu acredito que tem uma arrecadação associação. Então, essa é a hora. O Mischa está lá todo dia, ali, ele faz parte da organização. Ô, Mischa, eu faço um apelo aqui pessoal. Você podia muito bem intermediar essa parte aí, porque Dumont está carente nessa parte, na parte do esporte e lazer. A associação, regularizando essa parte, vai continuar fazendo as festas ali, baile do Havaí, quando tinha, eventos corporativos, a parte da associação também, a prefeitura, jovens, pode estar usando de novo, né, na verdade, né? Então, isso é muito bom. Eu acho que essa é a hora, né? E igual o Eduardinho falou, o vereador Eduardinho falou, o que falta, eu acho, é a divulgação mesmo, né? É a divulgação. Tem que divulgar em rede social. Muita gente hoje não vai colocar em prédios públicos, não vai ler. Mas se tiver a divulgação na rede social, todo mundo hoje está com o celular na mão e vai acabar vendo. Então, tem que ser, não é divulgar uma vez só, não. Divulga 1, 2, 3, 4, 5, nem se for 10 vezes por semana, mas faz a divulgação, porque quem ganha isso é o munícipe mais do que o município. Logicamente que o município tem essa parte de recurso que deixa de entrar, mas todo mundo sabe como que é bom você deitar com a cabeça no travesseiro sem dever nada para ninguém. E essa é a oportunidade perfeita. Boa noite a todos. Continua em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador César Roberto. Favorável. Vereador Décio Fernandes. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado. Mensagem número 9 de 2025, de 22 de janeiro de 2025. Do Executivo, encaminha projeto de lei complementar número 1 de 2025, que regulariza o parcelamento ordinário de débitos juntos ao município de Dumont, de forma que especifica, revoga as disposições em contrário e dá outras providências. Peço que seja feita a leitura. Mensagem no 09/2024, senhor Prefeito Municipal, Dumont, 22 de janeiro de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho essa egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei complementar que tem como objetivo regulamentar o parcelamento ordinário de débitos junto ao município de Dumont, promovendo uma gestão eficiente da arrecadação e contribuindo para a sustentabilidade financeira municipal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem reiteradamente apontado a necessidade de cautela na edição de leis de recuperação fiscal, que possam gerar renúncia de receita ou comprometer o equilíbrio fiscal. Dessa forma, sem prejuízo da proposição de proposta de vigência temporária de refis, a proposta apresentada busca estabelecer regras claras para o parcelamento de débitos, garantindo a recuperação de créditos municipais, sem estimular práticas que prejudiquem o erário ou favoreçam a inadimplência. Este projeto apresenta um sistema de parcelamento progressivo com condições diferenciadas, conforme o histórico da inadimplência do contribuinte, de forma a assegurar maior justiça e eficiência no processo de recuperação de débitos. Além disso, estão previstas medidas que reforçam o compromisso do contribuinte com o pagamento, como a confissão de dívida e a regularidade das parcelas. Para modernizar e facilitar a arrecadação, a proposta também autoriza o recebimento de créditos por meio de meios eletrônicos.
como cartões de débito e crédito, mediante credenciamento de instituições financeiras, promovendo maior acessibilidade aos contribuintes e eficiência administrativa. Essa medida reflete o compromisso deste Executivo com a responsabilidade fiscal e com a construção de uma relação mais equilibrada e transparente entre o município e os contribuintes, possibilitando o fortalecimento das finanças públicas e a continuidade de prestação de serviços essenciais à população. Assim, submeto o presente projeto à apreciação dessa Casa Legislativa, solicitando análise e aprovação em regime de tramitação ordinária. Cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalão Ruiz, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Marlon Gabriel Oloco, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo. Projeto de Lei Complementar no 01, de 22 de janeiro de 2025, regulamenta o parcelamento ordinário de débitos junto ao município de Dumont, na forma que especifica, revoga as disposições em contrário e dá outras providências. Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz, prefeito municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à Câmara Municipal de Dumont o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Os débitos existentes junto à municipalidade de Dumont, de natureza tributária ou não, lançados ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, poderão ser parcelados em até 48 parcelas, atendendo-se às seguintes condições. Primeiro parcelamento, o contribuinte que se enquadrar nessa situação fará jus ao parcelamento integral ou parcial de seus débitos em até 48 parcelas mensais, devidamente corrigidas na forma da lei, respeitando-se o valor mínimo de R$ 50 reais. Para o sujeito passivo, que seja pessoa física, é R$ 150 reais para sujeito passivo, pessoa jurídica por parcela. Segundo parcelamento, o contribuinte que se enquadrar nessa situação fará jus ao parcelamento integral ou parcial de seus débitos em até 36 parcelas mensais, devidamente corrigidas na forma da lei, respeitando-se o valor mínimo de R$ 50 reais. Para sujeito passivo, que seja pessoa física, R$ 150 reais para sujeito passivo, pessoa jurídica, devendo, contudo, efetuar o pagamento à vista de 10% no valor da dívida parcelada, como condição para homologação do pedido de parcelamento. Terceiro parcelamento, o contribuinte que se enquadrar nessa situação fará jus ao parcelamento integral ou parcial de seus débitos em até 36 parcelas mensais, devidamente corrigidas na forma da lei, respeitando-se o valor mínimo de R$ 50 reais. Para sujeito passivo, que seja pessoa física, R$ 150 reais para sujeito passivo, pessoa jurídica, devendo, contudo, efetuar o pagamento à vista de 20% no valor total da dívida parcelada, como condição para homologação do pedido de parcelamento. Quarto parcelamento e demais. O contribuinte que se enquadrar nesta situação fará jus ao parcelamento integral ou parcial de seus débitos, em até 36 parcelas mensais, devidamente corrigidas na forma da lei, respeitando-se o valor mínimo de R$ 50 reais. Para sujeito passivo, que seja pessoa física, e R$ 150 reais para sujeito passivo, pessoa jurídica, devendo, contudo, efetuar o pagamento à vista de 30% do valor total da dívida parcelada, como condição para homologação do pedido de parcelamento. Parágrafo 1º. Os contribuintes com débitos tributários ou não tributários, já parcelados, poderão aderir ao presente parcelamento ordinário, ocasião em que será recalculado o saldo devedor, mediante a dedução de eventuais valores já quitados e se respeitando as disposições dos incisos acima discriminados. Parágrafo 2º. As parcelas deverão ser pagas até o dia previamente escolhido pelo optante, vencendo-se a primeira no dia seguinte ao do requerimento, opção e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, desde que se mantenha o intervalo máximo de 30 dias entre as parcelas. Artigo 2º.
sem prejuízo da aplicação das opções de parcelamento de débitos estabelecidos por esta lei, poderá o município editar leis temporárias que estabeleçam parcelamento em condições de benefícios fiscais especiais, desde que atendidos os requisitos estabelecidos por esta lei. Artigo 3º. A opção pelo parcelamento estabelecido nesta lei sujeita o contribuinte a, primeiro, confissão dos débitos existentes pelo seu valor integral, que terá efeito de interromper a contagem do prazo prescricional dos débitos nos termos da legislação vigente. Segundo, aceitação plena de todas as condições estabelecidas. Terceiro, pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito incluído no parcelamento. Quarto, desistência da ação judicial quando o débito incluído no parcelamento estiver sob júdice, ou desistência de impugnação e ou recurso administrativo eventualmente interposto. Artigo 4º. O parcelamento será rescindido pela inobservância de qualquer das condições estabelecidas. Primeiro, pela inadimplência no pagamento de 3 parcelas consecutivas relativa ao parcelamento. Segundo, pela inadimplência no pagamento de 4 parcelas, consecutivas ou não, num período de 12 meses. Terceiro, pela fiscalização da prática de qualquer ato doloso ou fraudulento, tendendo a subtrair do erário municipal, no todo ou em parte, tributo que deveria recolher na condição de contribuinte ou responsável. Parágrafo único. A rescisão do parcelamento implicará na exigência do saldo do débito tributário, mediante inscrição em dívida ativa, quando for o caso, e consequente cobrança judicial ou sua retomada, de modo que os valores efetivamente pagos em favor do erário serão abatidos do débito mais antigo existente em nome do contribuinte e objeto do parcelamento. Artigo 5º. Fica o município autorizado a receber os créditos tributários e outras receitas do que trata esta lei por meios eletrônicos de débitos e cartão de crédito, podendo, para tanto, firmar contrato, convênio ou acordo de cooperação técnica com instituições financeiras e operadoras de meios eletrônicos de pagamento. Parágrafo 1º. A contratação com instituições financeiras e operadoras dar-se-á por meio de credenciamento, não implicando compromisso nem obrigações financeiras ou transferência de recurso entre as partes, bem como não gerando direito de uma à outra. A indenização contra prestações pecuniárias, ressarcimento e ou reembolso. Parágrafo 2º. Para o recebimento dos créditos de que trata este artigo, deverão as instituições financeiras credenciadas estarem integradas ao sistema de arrecadação da Secretaria da Fazenda, de modo a permitir o acesso ao valor presente do débito, o controle da transação, a conciliação com os recebimentos dos bancos e a emissão em tempo real de relatórios diversos. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Dumont, aos 22 de janeiro de 2025, Rogerson Aparecido Burjarlão Ruiz, prefeito municipal. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador César Roberto. Favorável. Vereador Décio Fernandes. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado. Mensagem número 10, de 31 de janeiro de 2025, do Executivo, encaminha projeto de lei complementar número 2 de 2025, que altera a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal de Dumont e regulamenta pela Lei Complementar 147/21 e alterações posteriores na forma que especifica e dá outras providências correlatas. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 10/2025, senhor prefeito municipal, Dumont, 31 de janeiro de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa o presente projeto de lei complementar que propõe alterações na Lei Complementar número 147/2021,
visando aprimorar a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e adequá-la às necessidades atuais da gestão pública. As modificações propostas têm por objetivo modernizar a organização administrativa, aumentar a eficiência na prestação de serviços públicos essenciais e garantir melhor alinhamento às normas vigentes e boas práticas de gestão. Principais ajustes propostos: Secretaria de Gabinete, elevação desta unidade ao status de Secretaria Municipal, assegurando seu papel estratégico na relação institucional do Executivo com a Câmara Municipal e demais órgãos da administração pública. A reestruturação dos departamentos de Educação, Saúde e Administração e Planejamento. Reconhecimento dessas unidades como secretarias municipais, dotando-as de maior autonomia administrativa e status de agentes políticos, conforme os dispostos nos parágrafos 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Criação do setor de abastecimento e do cargo de chefe de setor de abastecimento, medida voltada à melhoria da gestão dos serviços de abastecimento municipal, com foco na distribuição de água, manutenção e operação do sistema. Criação da unidade administrativa e do cargo de diretor de desenvolvimento, cargo destinado à formulação e execução de políticas voltadas ao crescimento econômico, incentivo ao empreendedorismo e captação de investimento. Instituição do Plano Anual de Contratações, PAC, em conformidade com o artigo 17, inciso 7º da Lei 14.133/2021. O PAC visa aprimorar a gestão de compras e contratações municipais, garantindo maior planejamento e economicidade. Adequação das funções dos diretores, estabelecimento de um modelo de gestão mais dinâmico e alinhado às diretrizes do chefe do Executivo, garantindo eficiência e responsividade na gestão pública. Regulamentação da contratação temporária, prevê a utilização de listas de aprovados em concursos públicos para reposição emergencial de pessoal, conferindo celeridade ao processo sem comprometer o princípio do concurso público. Revisão do quadro de cargos em comissão e funções de confiança, ajuste para melhorar a distribuição de atribuições e aumentar a eficiência da prestação de serviços públicos, com estudos de impacto financeiro em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000. Diante da relevância das alterações propostas, submetemos o projeto de lei complementar à apreciação dessa Casa Legislativa, confiantes no apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação, pois contribuirá significativamente para aprimoramento da administração municipal. Na oportunidade, reitero, estime elevada consideração, cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalão Ruiz, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Marlon Gabriel Louco, presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo. Projeto de lei complementar no 02 de 31 de janeiro de 2025. Altera a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal de Dumont, regulada pela Lei Complementar 147/21, e alterações posteriores na forma que especifica e dá outras... Desculpa. Desculpa. Altera a estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal de Dumont, regulada pela Lei Complementar 147/21, e alterações posteriores, na forma que especifica e dá outras providências correlatas. O prefeito do município de Dumont, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à Câmara Municipal de Dumont o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica inserido o inciso 4º no artigo 4º da LC 147/21 com a seguinte relação. Artigo 4º. Plano Anual de Contratações PAC, documento que consolida todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar no ano seguinte,
e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação. Artigo 17, inciso 7º da Lei 14.133/21, cuja adoção e formalização seguirá regulamento a ser editado em decreto municipal. Artigo 2º. O parágrafo 6º do artigo 6 da Lei Complementar, número 147/21, fica com sua redação alterada conforme segue. Artigo 6º, omissis. Parágrafo 6º. Os departamentos de Educação, Saúde, Administração e Planejamento, por força de determinação legal, possuem poderes de ordenação de despesas e, em razão dessa autonomia, são classificados como unidades administrativas, denominadas secretarias municipais, integrando o mais alto escalão da administração municipal, cujos respectivos ocupantes desses cargos são designados secretários com status e naturezas de agentes políticos, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo, exercendo função de especial confiança e remunerados por subsídio, fixados em lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, sendo faculdade ao servidor efetivo que for investido no cargo equiparado a secretário municipal, optar pelo recebimento do subsídio correspondente ou permanecer, percebendo os vencimentos do seu cargo efetivo de origem acrescido às suas vantagens pessoais. Artigo 3º. Fica inserido o parágrafo único ao parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Complementar número 147/21, com a seguinte redação. Parágrafo único. Além das unidades administrativas constantes na linha A e B, constantes no parágrafo 3º deste artigo, integram a estrutura administrativa organizacional da Prefeitura de São Dumont, em seu primeiro escalão, a Secretaria de Gabinete e as Secretarias de Administração e Planejamento, Saúde e Educação, expressamente indicados no parágrafo 6º deste artigo, que são unidades integrantes do mais alto escalão da administração municipal, sendo os seus ocupantes designados secretários com status e natureza de agente político, a que alude o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, diretamente subordinado ao chefe do Poder Executivo, revelando especial relação de confiança e remunerado por subsídio fixado em lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo, conforme indicação e quantitativo constante do anexo desta lei complementar. Artigo 4º. A seção primeira do gabinete do prefeito municipal, seus parágrafos 1º, respectivas alíneas A, bem como o parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Complementar número 147/21, passam a vigorar com a seguinte redação. Seção 1ª da Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal. Artigo 8º. A Secretaria do Gabinete tem por competência assistir diretamente ao Prefeito Municipal no desempenho de suas funções político-administrativas, assessorando-a na condução do relacionamento do Executivo com a Câmara Municipal, demais agentes políticos e autoridades constituídas, competindo-lhe ainda coordenar a representação política e social do prefeito municipal, assessorá-lo nos contatos com órgãos da administração municipal, planejar, coordenar e supervisionar ações e projetos alinhados às políticas públicas definidas pelo governo municipal, monitorar resultados e propor reajustes necessários para assegurar o alcance das metas estabelecidas, competindo-lhe ainda identificar e prover as necessidades de pessoal, material e demais recursos, observando a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como garantir a plena execução das atividades atribuídas à unidade, fomentar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e melhoria da qualidade dos serviços e representar a unidade administrativa perante os demais órgãos do governo municipal, em instâncias externas, quando necessário, em consonância com as diretrizes do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A Secretaria de Gabinete do Prefeito é composta pelas seguintes unidades administrativas. A. Secretaria de Gabinete. Parágrafo 2º.
A Secretaria de Gabinete do Prefeito é integrada pelos empregos públicos de provimento permanente e constantes da estrutura de pessoal do Poder Executivo, pelos cargos de provimento em comissão e por funções de confiança indicados nos anexos 1, 2 e 3 desta lei. Artigo 5º. O artigo 9º da Lei Complementar, número 147/21, fica com sua redação alterada, conforme segue, bem como fica acrescido o parágrafo único com o seguinte descritivo. Artigo 9º. Compete ao secretário de gabinete assessorar diretamente o prefeito na condução do relacionamento do Executivo com a Câmara Municipal e demais agentes políticos e autoridades constituídas, coordenar a representação política e social do prefeito municipal, assessorar o prefeito municipal em seus contatos com os órgãos da administração municipal, planejar, coordenar e supervisionar ações e projetos, promovendo o alinhamento às políticas públicas definidas pelo governo municipal, monitorar resultados e propor ajustes necessários para assegurar o alcance das metas estabelecidas, identificar e prover as necessidades de pessoal, material e outros recursos em conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira, garantir a plena execução das atividades atribuídas à Secretaria, fomentar políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento e a melhoria de qualidade dos serviços e representar a unidade administrativa perante os demais órgãos do governo municipal e instâncias externas, quando necessário, de acordo com as diretrizes do chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. A Secretaria de Gabinete, cujo cargo destinado ao titular que ocupará nesta respectiva unidade, gestora de secretário de gabinete, possui status de secretário e natureza de agente político, a que alude o parágrafo 4º do artigo 39 da CF, diretamente subordinado ao chefe do Poder Executivo, e remunerado por subsídio fixado em lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo, sendo facultado ao servidor efetivo que for investido no cargo optar pelo recebimento do subsídio correspondente ou permanecer percebendo os vencimentos de seus cargos efetivos de origem, acrescido de suas vantagens pessoais. Artigo 6º. Fica inserido o parágrafo 3º ao artigo 20 da LC 147/21, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Além das atribuições constantes no artigo 20 da LC 147/21, compete à Secretaria de Administração e Planejamento exercer a coordenação geral das atividades da unidade administrativa de primeiro escalão, sugerindo e implementando medidas voltadas à racionalização, eficiência e aperfeiçoamento dos serviços públicos sobre sua gestão, competindo-lhe planejar, coordenar e supervisionar ações e projetos, promovendo o alinhamento às políticas públicas definidas pelo governo municipal, monitorar resultados e propor ajustes necessários para assegurar o alcance das metas estabelecidas, identificar e promover as necessidades de pessoal, material e outros recursos em conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira, garantir a plena execução das atividades atribuídas à Secretaria, fomentar políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade dos serviços e representar a unidade administrativa perante os demais órgãos do governo municipal e instâncias externas, quando necessário, de acordo com as diretrizes do chefe do Poder Executivo. Artigo 7º. Fica inserido o parágrafo único ao artigo 11º da Lei Complementar no 147/21, com a seguinte redação. Artigo 11º. Parágrafo único. A Secretaria de Expediente possui status de agente administrativo na condição de auxiliar da Secretaria Municipal, não se caracterizando como agente político nem sujeito às regras fixadas no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 8º. Fico inserido aos parágrafo 4º no artigo 27 da LC 147/21 com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Além das atribuições constantes no artigo 27,
caput LC 147/21, compete à Secretaria de Educação, equiparado a secretário, exercer a coordenação geral das atividades da unidade administrativa de primeiro escalão, sugerindo e implementando medidas voltadas à racionalização, eficiência e aperfeiçoamento dos serviços públicos sob sua gestão, competindo-lhe planejar, coordenar e supervisionar ações e projetos, promovendo o alinhamento às políticas públicas definidas pelo governo municipal, monitorar resultados e propor ajustes necessários para assegurar o alcance de metas estabelecidas, identificar e promover as necessidades de pessoal, material e outros recursos em conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira, garantir a plena execução das atividades atribuídas à Secretaria, fomentar políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade dos serviços, e representar a unidade administrativa perante os demais órgãos do governo municipal e instâncias externas, quando necessário, de acordo com as diretrizes do chefe do Poder Executivo. Artigo 9º. Fica inserido o parágrafo 3º no artigo 28 da LC 147/21, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Além das atribuições constantes no artigo 28, caput da LC 147/21, compete à Secretaria da Saúde, equiparado a secretário, exercer a coordenação geral das atividades da unidade administrativa de primeiro escalão, sugerindo e implementando medidas voltadas à racionalização, eficiência e aperfeiçoamento de serviços públicos, sob sua gestão, competindo-lhe planejar, coordenar e supervisionar ações e projetos, promovendo o alinhamento às políticas públicas definidas pelo governo municipal, monitorar resultados e propor ajustes necessários para assegurar o alcance das metas estabelecidas, identificar e provar as necessidades do pessoal material e outros recursos em conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira, garantir a plena execução das atividades atribuídas à Secretaria, fomentar políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade dos serviços e representar a unidade administrativa perante os demais órgãos do governo municipal e instâncias externas, quando necessário, de acordo com as diretrizes do chefe do Poder Executivo. Artigo 10º. Ficam inseridos no anexo 2º da LC 147/21 e alterações os cargos de provimento em comissões a seguir indicados. Departamento de Obra e Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Municipais, quantidade de 1, setor de abastecimento, de 2.283,02, Departamento de Desenvolvimento Social, quantidade de 1, diretor de Desenvolvimento Social, valor 4.982,92. Pula. Tá. Artigo 1º. Ficam ajustados ou inseridos no anexo 2º da LC 147/21 e alterações aos cargos doravante indicados e sua forma de remuneração, conforme segue em consonância com as alterações desta lei, mantendo-se os demais cargos atualmente existentes nestas respectivas unidades administrativas. Secretaria de Gabinete. Primeiro, secretário de Gabinete, Secretaria de Administração e Planejamento, quantidade 1, denominação Secretário de Administração e Planejamento, Secretaria da Saúde, quantidade 1, denominação Secretário de Saúde, Secretaria de Educação, quantidade 1, denominação Secretário de Educação. Parágrafo único. Ficam extintos os cargos de chefe de gabinete e os diretores Administração e Planejamento, Educação e Saúde. Artigo 12º. Fica inserida e alterada no anexo 3º da LC 147/21 e alterações à função de confiança a seguir indicada. Secretaria de Educação, quantidade 1, denominação Coordenador de Serviços Administrativos da Secretaria de Educação. Parágrafo único. Em virtude da criação do cargo por este artigo, fica excluída uma gratificação de controle de materiais que é referente ao inciso 2º, a linha D, do artigo 27 da Lei Complementar 147/21. Artigo 13º.
fica inserida a linha E no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 24 da LC 147/21, que adiciona setor de abastecimento na estrutura administrativa organizacional. Artigo 14º. Ficam inseridos no anexo 4º da LC 147/21, que trata da descrição sumária dos cargos de provimento em comissão nas respectivas unidades administrativas. Departamento Municipal de Obras e Meio Ambiente, setor de abastecimento. Compete à Diretoria de Abastecimento coordenar, apoiar e supervisionar as atividades operacionais relacionadas à manutenção dos serviços de abastecimento de água, garantindo a eficiência e continuidade do sistema, incluindo a gestão de equipes, a execução de manutenção preventivas e corretivas, a resolução de incidentes operacionais e a comunicação com a população e setores municipais sobre intervenções e soluções. Responde por todas as demandas operacionais do abastecimento, promovendo o monitoramento constante, a rápida solução de problemas e o planejamento de melhorias no sistema, bem como tomar todas as providências relacionadas à aquisição de materiais e equipamentos correlatos à atividade. Departamento de Desenvolvimento Social. Departamento de Desenvolvimento Social. Diretor de Desenvolvimento Social. É responsável por coordenar, planejar, supervisionar e avaliar as políticas, programas e projetos voltados ao desenvolvimento social no âmbito da administração pública ou privada. Suas principais atribuições incluem elaborar e implementar políticas públicas de desenvolvimento social, promovendo a inclusão e melhoria de qualidade de vida da população. Definir diretrizes e estratégias para os programas sociais, garantindo sua efetividade e alinhamento com as necessidades da comunidade. Coordenar a formulação de planos de ação para o desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades sociais. Monitorar e avaliar o impacto dos programas sociais, propondo ajustes e melhorias conforme necessário. Desenvolver e supervisionar programas voltados à assistência social, inclusão produtiva, capacitação profissional e geração de emprego e renda. Articular parcerias com órgãos públicos, organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e setor privado para viabilizar ações e ampliar o alcance das iniciativas sociais. Gerenciar a execução de projetos sociais, assegurando o cumprimento de metas, prazos e orçamentos estabelecidos, acompanhar a captação e gestão de recursos financeiros para projetos sociais, garantindo transparência e eficiência na aplicação, coordenar as atividades internas do departamento, garantindo a execução eficiente das políticas e diretrizes estabelecidas, gerir equipes multidisciplinares, promovendo o desenvolvimento profissional dos servidores e colaboradores do setor, assegurar o cumprimento da legislação e das normativas vigentes no âmbito das políticas sociais, representar o departamento em reuniões, conferências e fóruns relacionados ao desenvolvimento social, implementar metodologias para monitoramento e avaliação de resultados das ações e políticas sociais, elaborar relatórios e prestar contas sobre a execução de programas e projetos, assegurando transparência e eficiência na gestão pública ou privada. Propor ações corretivas e melhorias contínuas para o aprimoramento das políticas e serviços sociais oferecidos. Promover a participação da comunidade de movimentos sociais na formulação e execução de políticas públicas, estabelecer parcerias e cooperação com entidades nacionais e internacionais para fortalecer as iniciativas sociais, incentivar o diálogo entre diferentes setores da sociedade, visando a implementação de ações integrantes e eficazes. Secretaria Municipal de Saúde. Só lê essa aqui, ó. Só vai lendo as partes de gratificação, senão a gente sai daqui hoje. Isso. Tá.
E aqui no final. Tá. Tá bom. Artigo 7? Artigo 17º. Fica inserido o parágrafo único do artigo 43 da LC 147/21 com a seguinte redação. Parágrafo único. Além das hipóteses de contratação de pessoal por tempo determinado previstas nos incisos desse artigo, fica inserido a possibilidade de contratação para atendimento de situação temporária mediante convocação de candidatos, aproveitando-se lista de aprovados em concursos públicos, que se regerá pelo artigo 37, inciso 9 da CF, sem prejuízo do direito futuro e incerto do candidato aprovado para convocação em caráter permanente na forma que alude o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 18º. Ficam automaticamente alteradas as disposições constantes da LC 147/21 e alterações posteriores, objeto de modificação por esta lei complementar, independentemente de transcrição, sendo absorvidos pelas secretarias doravante indicada as respectivas unidades administrativas organizacionais, conforme segue. Unidades administrativas do departamento atual. Departamento de Administração e Planejamento, Diretoria de Educação, Diretoria de Saúde, Chefia de Gabinete. Artigo 12º. As despesas com a execução desta lei ocorrem por conta das dotações próprias do orçamento vigente, ficando desta já autorizada a abertura de créditos adicionais, se necessário. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Atenciosamente, Rogerson Bujalon Ruiz, prefeito municipal. Eu coloco em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador César Roberto. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado. Mensagem número 11 de 2025, de 31 de janeiro de 2025, do Executivo, encaminha projeto de lei complementar número 3 de 2025, que prorroga a vigência da lei número 1934, de 1º de novembro de 2024, que dispõe sobre o processo de seleção para designação de diretores de escola, coordenadores de educação da rede pública municipal e ensino de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 11/2024, senhor prefeito municipal Dumont, 31 de janeiro de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei complementar visa prorrogar a vigência da lei número 1934/2024 para o início do ano letivo de 2026, garantindo condições adequadas para a implementação do processo de seleção de diretores de escola e coordenadores da educação da rede pública municipal. A gestão anterior, 2020-2024, iniciou tratativa junto à Promotoria de Justiça para regulamentar a designação dos cargos mencionados. No entanto, o processo não foi integralmente concluído, transferindo parte de sua execução para o exercício de 2025, ficando a gestão sucessora encarregada de sua execução. Diante da complexidade da transição administrativa e da necessidade de garantir a continuidade dos serviços educacionais sem impactos negativos no início do ano letivo de 2025, que se inicia em 3 de fevereiro de 2025, a implementação imediata das regras estabelecidas da Lei número 1934/2024 se mostra inviável neste momento. A prorrogação proposta permitirá que a administração municipal planeje adequadamente o processo seletivo, garantindo que os critérios e procedimentos sejam plenamente ajustados às necessidades da rede de ensino, sem comprometer a estabilidade da gestão educacional. Desta forma, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa proposição, assegurando uma transição responsável e eficaz.
Cordialmente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Marlon Gabriel Oloco, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo. Projeto de Lei Complementar número 03, de 31 de janeiro de 2025. Prorroga a vigência da Lei 1934, de 1 de novembro de 2024, que dispõe sobre o processo de seleção para a designação de diretores de escola e coordenadores da educação da rede pública municipal de ensino de Dumont. O prefeito do município de Dumont, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta à Câmara Municipal de Dumont o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica prorrogado para o primeiro dia do ano letivo de 2026 a vigência da Lei nº 1934, de 1 de novembro de 2024, que regulamenta o processo de seleção para a designação de diretores de escola, coordenadores da educação da rede pública municipal do ensino de Dumont. Artigo 2º. Os prazos, obrigações e requisitos estabelecidos na Lei nº 1934/2004, cuja eficácia depende de sua vigência, ficam igualmente adiados para a nova data fixada no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Dumont, aos 31 de janeiro de 2025, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, prefeito municipal. Eu coloco em discussão. Vereador Mischa. Boa noite a todos, novamente. Essa é uma lei muito válida, né? Que a gente está falando de educação. E quando fala de educação, a gente tem que ter muita responsabilidade. Para 2026, eu acredito que não haja tempo, né? Possível, isso que eu entendi para essa prorrogação aí. Mas fica aqui a minha responsabilidade de falar para vocês aqui. A gente tem que ter muito cuidado, né, nessa parte de educação. Não estou falando do prefeito agora, nem da gestão anterior. Estou falando de cargos para áreas de educação, saúde. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade de não sair colocando qualquer pessoa. Não conheço os diretores, coordenadores que foram lá mencionados. Eu conheço a Aline, que é de um caráter impecável. Dos outros ainda eu não peguei os nomes, eu tenho que ir lá conhecer ainda. Mas a gente, em 2026, tem que fazer acontecer. Sei que é uma lei, até a promotoria exige essa seleção, então, não só para a educação. Eu acredito que, quando falando de cidade, município, a gente teria que ter isso não só para a educação, mas para tudo, saúde, para tudo, né? A gente tem que ter pessoas capacitadas para tal cargo que possa, né, comprometer o futuro da nossa cidade. Então, peço um apoio, um apelo aí para o prefeito, o vice-prefeito, para já dar andamento, para chegar agora em 2026, né, a gente está fazendo essa seleção. Não estou falando aqui de maneira alguma de incapacidade de alguma área aqui da nossa gestão, né, desse ano. Mas a gente precisa, sim, de pessoas que estejam aptas, né, a exercer qualquer cargo aqui, né, na prefeitura. Muito obrigado e boa noite. Continue em discussão. Eu vou utilizar a palavra. Boa noite a todos. Mais uma vez. Falar sobre essa lei que foi aprovada, como se diz, foi sancionada no dia 1º de novembro de 2024. Né? Aonde eu fui contrário, porque, né, automaticamente, no final de mandato, né, se muda a regra, né, onde você coloca pessoas da sua confiança, né, com capacidade, né, e a partir do momento você não pode mais. O que me deixou, na época, votar contrário a essa lei, por quê? Pelo que foi especificado na lei, quando foi apresentado na Câmara, queria dizer, tipo assim, você hoje está procurando o seu primeiro emprego, né? Seu primeiro emprego, mas você precisa de experiência para assumir esse emprego. Resumindo, nunca vai conseguir o serviço,
porque você está procurando o seu primeiro emprego e você precisa de experiência, né? Então, nada mais justo, eu acredito que são pessoas capacitadas, né? E pode ser mudado também. A administração pública, né? A administração executiva, ela tem que ficar em cima, porque caso não cumprir com o que acha que vai ser feito, que se faça a revogação e coloque outro no lugar, né? Eu acredito aqui, porque a gente hoje é a Casa de Lei, a gente aprova essa lei, aqui está vindo um pedido para estar pedindo 1 ano de prorrogação. Eu acredito que todos os vereadores aqui já estão cientes disso, que eles estão pedindo 1 ano. Eu acredito também que não vai ter esse pedido de mais 1 ano depois, porque eles têm que se adequar. A gente está dando 1 ano de uma lei que eles herdaram, né, na verdade, e eu acredito que dentro de 1 ano eles conseguem estar fazendo essa lei que foi aprovada em 24, no apagar das luzes da legislatura passada, coloque em funcionamento. E só falar dessa lei, quando eu questionei, a lei ela já nasceu com vícios, né? Quando ela foi aprovada aqui na Câmara, que ela nasceu com vícios. Por quê? Na próxima sessão, depois que a gente foi aprovado nessa casa aqui a lei, ela já veio com emenda já, para modificativa, em pontos que a gente debateu aqui na Câmara aqui. Certo? Então a gente vê que foi uma lei muito corrida, né? Por uma sessão depois já vim com emenda já para a gente estar modificando uma lei que tinha acabado de ser aprovada. Né? Então, é isso aí. Estão pedindo o prazo de 1 ano, eu acredito que coloque em funcionamento, né? E desejo sorte para os novos gestores. Ninguém aqui, eu acho, que vai desejar que seja mal sucedido a parte da educação. Então, é isso, tá? Boa noite a todos. Continue em discussão. Votação nominal. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereador César Roberto. Favorável. Vereador Décio. Favorável. Vereador Mischa. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Egnaldo. Favorável. Aprovado. Agradeço todos os presentes e aqueles que nos acompanhavam através pela transmissão ao vivo, pelo YouTube e Facebook. Mais nada havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão extraordinária, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, ao 7 de fevereiro de 2025. Uma boa noite a todos e muito obrigado.